Quero que você abrisse em Lucas capítulo 3. Lucas 3, versículo 21 ao 23. Deus seja louvado nesta manhã, manhã de bendizer o Senhor, de glorificação a Ele, por nossa comunhão, nosso culto a Ele, e também por esse prazer de fazer o batismo, de Cleide. Estamos nessa expectativa, Cleide? E Deus seja louvado. Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 23 diz o seguinte: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E este mesmo Jesus estava com que, começando aos 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Pai, nós te louvamos, porque temos como referencial o nosso Cristo, o nosso Jesus, que em forma adulta foi se batizar, foi receber o selo, Senhor, da fé. E nós estamos aqui nesta manhã para te cultuar e dizer que tu és maravilhoso por tão grande ensinamento. Estamos nessa manhã felizes, porque estamos aqui para glorificar o teu nome. Porque uma alma, Senhor, vai descer as águas hoje. E o teu nome seja exaltado por isso. Queremos te louvar, queremos bendizer pela comunhão que vamos ter ao final e já estamos tendo. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação de cirurgia. Cuida, Senhor, restaura. Que neste momento o teu poder e a tua graça esteja também sobre ele. Pai, ainda te peço, fala aos nossos corações nesta manhã, através da tua rica e poderosa palavra. Pai, também eu te peço, o Senhor vá de encontro lá à escola de pregadores, que está iniciando hoje. Senhor, levanta pregadores na autoridade do teu Espírito. Que este curso, Senhor, essa iniciação maravilhosa, possa abençoar muitas vidas para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Amém. Eu queria que você saísse do seu lugar e falasse com o seu irmão. Dissesse: como é bom estar com você essa manhã. Vamos lá? Saia do seu lugar. Curando os enfermos.
Pai, o Senhor é digno de receber a honra, de receber a glória e toda adoração, Senhor. Senhor, seja exaltado, seja agradecido, meu Pai. Te rendemos honra, te rendemos glória, meu Deus. As muitas gerações rendidas
e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é
Queria que você pegasse uma pessoa, fizesse uma oração por ela. Pega uma pessoa do teu lado aí, ora por ela, a vida dela neste momento. Intercede por ela. Pede para o Senhor falar o coração. Abençoa a sua família. Aleluia. A Bíblia diz: orai um pelos outros para que sareis. Pede cura, pede restauração, pede pela vida do teu irmão neste momento. Paizinho amado, nós te louvamos esta manhã maravilhosa em que estamos aqui para te cultuar, já cultuando e bendizendo na beleza da tua santidade. Tu és Deus, tu és excelso, tu és sublime sobre tudo e sobre todos. Eu te peço, meu Deus, abençoa a vida do meu querido irmão, que a tua bênção, que a tua graça, que é suficiente, esteja sobre a vida dele. Meu Deus, eu não sei o que se passa no coração, não sei o que se passa na alma, não sei como é que foi a semana, como é que foi o dia, mas uma coisa eu sei, que se meu irmão abrir o coração para ti nesta manhã, Senhor, tudo está conforme o Senhor quer. Então abençoa, meu Deus, com a esperança, com certeza, de que tudo está no teu controle, de que tudo está em tuas mãos, e de que nada, absolutamente nada, foge da tua direção nem do teu controle. Tu és o absoluto, tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Pai, abençoa a vida e a família do meu querido irmão. Abençoa seus filhos. Abençoa, meu Pai, o esposo, a esposa, Senhor. Os entes queridos que moram dentro do lar. Que a tua graça, que a tua saúde, que a tua paz esteja sobre eles. Que haja saúde física em meio a tanta enfermidade, Senhor. Restauração, Senhor, física. Restauração espiritual, Senhor. Vai de encontro, Senhor, restaura. Que o teu poder, que é manifestado através da oração, através do pedido, através do clamor, chegue, Senhor, aos nossos familiares. Que o meu irmão, a minha irmã, neste momento, Senhor, sinta a tua poderosa presença, a presença do teu Espírito, que nos move, nos transforma, nos molda, Senhor, nos transforma cada dia para sermos parecidos com Jesus Cristo. Pai, por favor, fala os nossos corações nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, como tanta gente não pode, tanta gente impedida neste mundo, mas nós estamos aqui. Aprove ao Senhor estarmos aqui. Glória, louvores, exaltação seja dado somente ao Rei dos Reis, soberano Senhor que está acima dos querubins. É a Ti que decretamos, que declaramos a nossa vida, Senhor, somente para Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pode sentar, meus queridos. Que bom, né? Estamos aqui, Eliel, tudo bom, Eliel? Eliel, Jace, Antônio, tudo em ordem, meu querido? Tudo na bênção. Muito calor, né? Calor excessivo. Eliel, pai, tudo bom? Tudo em ordem, graças a Deus. Ivone tá ali já com o lencinho dela, uma toalhinha. É bênção de Deus. Tem alguns avisos aí, Samires? Pra gente dar? Vê aí se tem alguns avisos. Tem um dos homens, né? Dos homens eu quero dar esse aviso aí. Né? Tem não, né? Não colocaram aí. Mas olha, na terça-feira agora a gente temos o culto de doutrina. Nós estamos expondo, né, detalhadamente os solas. Já demos somente a escritura. Somente Cristo. O último agora foi somente a graça, né? Então aí estão faltando 2 solas aí e tem sido maravilhoso. Tá tudo sendo gravado. Depois você, como é que chama? O morador daqui, ali, ó. Ela fez uma casinha aqui, ali, tá vendo, Ítalo? E outra aqui, na tua cabeça aí. Cuidado pra não cair um ovo na tua cabeça aí, viu? Tem uma vez que Gabi tava aqui, quase que um ovinho cai na cabeça dela. Olha, é outro ninho aqui, ó. É uma benção. Vamos querendo tirar os ninhos da bichinha. Não tira. Imagine se o governo chegar e tirar essa casa da gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa de tirar um ninho. Então, meus irmãos, nas terças-feiras a gente está dando doutrina, né? Doutrinando a igreja. Então, são sempre assuntos complexos, difíceis de compreender. Então, e na sexta-feira é o momento de oração da igreja, que é 1 hora de oração, né? Alguém já pode ter dito assim:
pastor tirou o culto de oração da terça e botou na sexta, é menos tempo. Não, muito pelo contrário, a gente ganhou mais meia hora na sexta-feira, né? Porque na terça-feira a gente fazia meia hora de oração e meia hora era avisos e a palavra. E na sexta não tem palavra, é somente oração, 1 hora de oração. Vocês ganhamos mais 1 hora. Então, é para quem realmente quer orar e quer e deseja orar, né, Amandinha? A Amandinha teve sexta-feira aqui, tá bom? Tem outro aviso. Qual é o dia do culto dos homens? Quem que lembra? No dia 26, o último sábado de abril, nós vamos ter um culto dos homens lá na casa do irmão Antônio ali, tá certo? E onde fica a casa do irmão Antônio? Quem sabe onde é minha casa ali, né? A gente pode se encontrar lá. É de frente à Cagepa ali, não é isso? De frente à Cagepa. Ao lado de como é o nome de São Antônio? Antônio Transformador, né? É mais conhecido do que Batata na Feira. Antônio Transformador ali, fica do lado da minha casa. Então a gente pode sair de lá, que a casa de Antônio é bem pertinho de lá. Então vamos convidar homens, vamos estar juntos, né? E a nossa oração é que também a gente possamos, né, Antônio, ainda esse ano, fazer um culto dos homens aqui, igual das mulheres, né? Igual não, melhor. Melhor que a das mulheres, né? Olha, riram da gente, rapaz. Tá vendo? Vamos botar para quebrar agora? Quebrar no inferno, vamos embora? Vamos quebrar o inferno tudinho com Satanás e chifre e tudo agora. A gente vai fazer o melhor aqui. Então tá bom. Então, o último sábado, meus irmãos, viu, Anthony? Vamos estar juntos nesse dia aí, né? Levar o carrom, vamos estar juntos, levar violão, vai ser maravilha. Tem mais alguma aviso, amor? Que não colocaram ali? Hoje não temos culto à tarde, o culto está sendo agora pela manhã, tá bom? Vamos ter culto lá no Cristo. Se você quiser ir, está convidado. Lá um culto em ações de graça pela quitação do imóvel. Lá vai ser muita gente, inclusive nós alugamos 2 tendas lá. Alugamos 2 tendas porque esse dia é um dia que a gente está realmente dizendo para Deus, Deus, muito obrigado. Você imagina um imóvel que demorava em torno de 30 anos e em torno de 12 anos a gente quitou o imóvel, né? Isso é bênção de Deus, porque... E tudo aconteceu por uma como é que eu posso dizer? Uma ação do mal, né? Olha que interessante. Ação do mal que quis prejudicar a igreja e terminou que a gente disse, vamos agora apressar, né? Porque isso aí está nos fazendo mal e vamos embora. E terminou a gente fazendo a campanha, não foi, Anthony? A campanha do imóvel, e aí o povo foi chegando junto e a gente foi amortizando durante os anos. Então, em torno de 12 ou 15 anos, a metade do tempo a gente conseguiu quitar o imóvel, né? Então, aquele lugar lá, graças a Deus, hoje é de Jesus. Sempre foi de Jesus, mas hoje está com a posse realmente da igreja cristã Nova Vida. Então, hoje é um dia de festa, né? E também hoje é o retorno do pastor Augusto das férias, né? E vai estar com novamente uma mão no arado aí, de volta novamente. Mais alguma coisa? Nada? Deixa eu ver quem pode me ajudar aqui. Deixa eu ver aqui quem vai me ajudar. Vem cá. Aqui, pai. Isaac, tu pode me ajudar aqui? Para eu pegar um envelope aqui? Chega aqui. Você está todo elegante hoje, né? É para segurar. Aí, quando começar o louvor, aí tu vai passar, o pessoal vai pedir. Todo mundo vai pedir hoje para ofertar e dizimar. Só que aí o pessoal só dizima e oferta quando sorri para eles. Aí tu dá um sorriso enquanto o louvor canta aqui, tá certo? Vamos embora. Pode ir, vai lá. Ali na frente, vai. Vai. Quando quem pedir aí tu dá. Ali, ó ali. Vai. Isso. Aí tem o QR Code, tá certo? Você pode também fazer a transferência QR Code, mas pega o envelope para vir ser abençoado. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, Obrigado, Isaac. e o louvor a Deus. Vou dar um tempo aí para você fazer o QR Code. Fica aqui no meu... Pode deixar, Antônio. Pode deixar, o bichinho tá com vergonha. Você que tem um envelope, pode trazer.
que eu vou te abençoar com a graça do Senhor. Amém? Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. A minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Agora a força e o louvor a Deus. As minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Pai, está aqui a representação de fé e de gratidão do teu povo amado. Que os celeiros de cada um seja abençoado conforme diz a tua palavra. Que haja saúde, paz, harmonia no lar de cada um. Que haja prosperidade segundo a tua palavra na vida, no trabalho de cada um, eu te peço. E que essas importâncias sejam usadas com temor e tremor para o bem do teu lar, da tua casa, Senhor, aqui, e para o bem da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de pregar, deixa eu falar como é que é. Obrigado, louvor, Samara. Hoje a equipe aí estava uma bênção. Por acaso você está dizendo que não é uma bênção porque eu toco? Diretamente ela quis dizer isso, né? Eu tirei uma foto ali, depois eu mando para o Eduardo a foto dele. Meus irmãos, ao término do culto, né, eu vou sentar com o Cleide rapidinho, ela vai se trocar, a gente vai sentar, e aí o pessoal vai levar uma caixa de som para lá, e aí você já pode se dirigir lá para a casa de Júlio, né? Eu acho que todo Antônio sabe na casa de Júlio, né, todo mundo é bem pertinho aí. Aí a gente vai fazer o batismo lá, né, vou explicar tudo direitinho. Aí depois a gente retorna para cá, para a gente almoçar, tá certo? Almoçar, temos uma comunhão abençoada juntos aí, tá certo? É um momento de muita alegria. Olha, até feijoada tem hoje. Hein, Tati? Até feijoada tem hoje. Que bênção. Eu fiz um prato de tanajura. Eu disse a vocês que ia trazendo. Tu gosta também? Oxe. Esse tanajura não tá dando mais, Anthony? Não tá dando mais tanajura. Então, um calor desse aí. Não chove mais. Mesmo, pior que é. Jesus. Deixa eu pregar, meus irmãos, rapidinho. Eu quis ensinar, eu quero ensinar hoje sobre o batismo, né? Porque a gente vai batizar Cleide. Então eu quero ensinar sobre o batismo, né? E eu acho importante que você aprenda e possa até tirar aí as barreiras que tanto se criaram no nosso coração com relação ao batismo, tá bom? Então eu quero que você abrisse Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Mateus 28. Lembrando também que só vamos ter EBD o próximo domingo, tá certo? Próximo domingo também, Santa Ceia. Pode ficar sentadinhos mesmo, tá bom? Mateus 28, 19 ao 20. Mateus, só colocar aqui para... Mateus 28, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amém, gente? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai, nós te louvamos, porque esta palavra realmente tem se cumprido piamente, Senhor, na vida da igreja. O Senhor tem estado conosco nos momentos alegres, mas principalmente nos momentos difíceis, e que muitas vezes, ó Pai, nós achamos por nossa incredulidade que o Senhor não está mais. Nós, no final da luta, no final da batalha, nós vimos que não fomos nós que passamos. A força que nós tivemos para vencer foi o Senhor que nos deu. Então, realmente, essa palavra, Senhor, ela se cumpre. O Senhor está conosco em todos os momentos. Seja no meio do fogo, seja passando pelas águas, o Senhor está conosco. E bendito é o teu nome para todo sempre. Amém, gente? Bom, meus irmãos, a primeira coisa que eu acho que quem lê a Bíblia, ele vai perguntar, de onde veio o batismo? Né, Cleide? Quem inventou o batismo, né? E a gente pode até dizer o seguinte, quando eu falo do batismo, não estou falando do batismo de hoje, o batismo sobre as águas, batismo nas águas, né? E aí alguém pode dizer assim, começou João Batista, né? Começou João Batista, mas na verdade quem iniciou o batismo piamente como hoje foi Jesus. Porque o batismo de João ele é diferente. O batismo de João, né, é um batismo de preparação. Então, para você entender, veja só, como era uma preparação para que as pessoas fossem à presença de um rei. Eles tinham que ser lavados, eles tinham que se purificar. Se fosse mulher, a mulher tinha que se adornar, né? Porque ninguém podia ir na presença de um rei de qualquer forma. Então, seja quem for, tem uma entrevista com o rei, tinha alguma coisa para ir ao encontro com o rei, então tinha os servos do rei que faziam uma preparação para que aquela pessoa chegasse à presença do rei. É algo muito parecido, claro, estou falando de estética agora, não tem nada a ver com a questão do rei, é muito parecido com essa turma que fazem televisão profissional. Então, antes de ir para a televisão, o que é que eles fazem? Fazem uma maquiagem, fazem um cuidado, tira todas as rugas para poder ir de melhor forma para a TV. Então, o que João Batista fez? Ele fez exatamente isso. O rei nasceu e ele já havia dito, olha, virá alguém que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele é maior que eu. Então, ele prepara as pessoas para se encontrar com o rei que viria. É tanto que seus discípulos, quando Jesus chega, entra em cena, né? João Batista diz exatamente essa palavra, é a ele que vocês agora devem seguir. Então, o batismo de João era um batismo de arrependimento, mas era um batismo de preparação para encontro com Jesus Cristo. Então, ele preparou um povo para que esse povo recebesse o Messias. Agora, quem titulou realmente o batismo foi Jesus, conforme nós lemos aqui. Fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o que é, pastor, batismo para os cristãos hoje? O que é? Então, a primeira coisa, coloca Hebreus 6, 1, 2, não sei se vai dar para ver aqui, mas eu vou ler para você. Hebreus 6, 1, 2, ele diz o seguinte, o batismo, ele é a inicialização da fé. Então, todo aquele que inicia a fé, ele tem que se batizar, porque é o início da fé. Então, o que é que diz Hebreus 6, 1, 2? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esse texto precisa ser explicado. Por que eu falo que o batismo é uma iniciação? Porque a palavra rudimento é iniciar, começar. Paulo está advertindo aqui, ou melhor, Hebreus, ele está aqui advertindo o quê? Que toda essa doutrina que ele está falando aqui é algo de início.
Ele diz, olha, a gente não pode, já com uma vida cristã de 10, 15 anos, aqui estou usando minhas palavras, a gente ainda está se detendo a doutrinas que são rudimentos, são início. Aí ele fala de quê? Né? Arrependimento de obras mortas, que é o quê? Todo aquele que se converte, ele se arrependeu dos seus pecados. Então você imagina um crente de 20, 30 anos ainda batendo nessa tecla, vivendo na prática do pecado. Não era, já era para ter passado desse estágio há muito tempo. Essa coisa de uma vez está bem, outra vez está mal, né? Uma vez um tempo está na igreja, outro tempo não está. Aí um tempo está na prática do pecado. Não, essa coisa aí é para ser vencida já. São elementos de início de fé. O crente maduro, ele já venceu essa etapa. Ele não vive na prática do pecado, ele pega por algo ocasional. Outra coisa que ele fala, né? Que fala sobre a fé em Deus e a doutrina dos batismos. Então, hoje tem muita briga de batismo por muita água, pouca água, imersão, aspersão. Meus irmãos, essas coisas são base. Um documento muito antigo chamado Didaquê, documento da igreja, ele fala, por exemplo, que o batismo, ele fala de 2 batismos. Ele fala de batismo por aspersão, no caso da falta de muita água, e o batismo por imersão, que é o batismo que nós pregamos. A igreja reformada não prega. Né? Não a igreja reformada, mas a igreja cristã Nova Vida e outras igrejas. Porque a igreja reformada, por exemplo, presbiteriana, prega a aspersão. Agora, para aqui para nós, meus irmãos, não é a quantidade de água que salva. E nem o batismo não salva. Então não é a quantidade de água. Agora, um documento, a Didaquê, por exemplo, ela fala o seguinte, que deveria ser batizado por imersão. Na falta de água, pode-se batizar por aspersão. Então a gente tem textos que comprovam isso. Né? Por exemplo, o texto de Filipe, quando ele prega para o eunuco, e tem um momento que o eunuco diz assim, tá aí água, o que é que impede de ser batizado? E aí ele diz assim, se você crê de todo o coração, ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a Bíblia diz dessa forma, e os 2 descem a água. Ok. Teve um grande pregador, que eu não vou dizer o nome dele, que é um grande teólogo daqui do Brasil, muito conhecido, que ele disse assim, que ele defende, né, por aspersão. E ele diz o seguinte, que se os 2 desceram na água, então como é que pode? Filipe também se batizou? Interpretação errada. Quando a Bíblia fala que os 2 desceram a água, é porque eles entraram na água. Possivelmente um rio, um riacho, não sei. Eles entraram, né? Mas se fosse por aspersão, nem precisar entrar na água, eles precisavam. Chegava ali na beirinha mesmo, pegava água e jogava por aspersão. Então, a Bíblia, ela dá, meus irmãos, muito mais ênfase à questão por imersão, ok? Por isso a Igreja Cristã Nova Vida, ela prega o batismo por imersão. Agora, o que representa o batismo para os cristãos? O que é que representa para nós? Primeiro, o selo da fé. O que é selo? Eu já preguei isso aqui. O que é selo? Quando você sela uma carta nos correios, o que é que acontece com aquela carta? A confirmação, ela vai chegar ao destino, não é isso? O batismo é um selo da fé, porque na verdade, quem nos sela é o Espírito Santo. E o que é o batismo? É a confirmação desse selo, ok? Se você vê Marcos 16, 15, 16, ele diz o seguinte, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, veja só, o batismo é uma inicialização da fé, mas para aqueles que creem. Vou repetir. O batismo é uma inicialização da fé, porém não é para aqueles que têm conhecimento de que se deve se batizar. Não é conhecimento somente, mas é para aqueles que creem. Por isso, Filipe perguntou ao eunuco, você crê de todo o coração? Aí ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então não é só você estudar como a gente faz um batismo, estudar 1 ano o batismo, 6 meses, não é só isso. A questão é se você crê que Jesus lavou os teus pecados. Então por isso que o batismo, Edilene, é o selo da fé. Uma segunda coisa, o batismo é uma circuncisão do coração. Mas presta atenção aqui. Ele é a circuncisão do coração, Ítalo, mas ele não substitui a circuncisão como pregam algumas igrejas. Eu vou te provar isso, tá certo? Para não ter cuidado. Porque aí, se ele fosse a substituição da circuncisão, e aí a gente teria que crer em algumas coisas, como, por exemplo, o batismo de crianças, o pedobatismo, batismo de criança. E a Nova Vida não crê em batismo de criança, e eu vou explicar por quê. Ok? Quando Deus instituiu a circuncisão a Abraão e a sua descendência, né, era um tipo de um selo da fé. Ok. Mas para quem que Deus instituiu aquilo? Para os hebreus, para o judeu. O judeu só era judeu se circuncidasse. E qual era o tempo da circuncisão do judeu? Ao 8º dia. Uma criança ela é levada ao 8º dia. Agora preste atenção o que diz em Colossenses capítulo 2, 11 ao 12. Preste atenção. Nele também vocês foram circuncidados. Está falando em quem? Em Cristo. Olha a analogia que ele faz. Nele, em Cristo, também foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Ou seja, não é a circuncisão do Velho Testamento, que era a tirada do crepúsculo, a remoção da carne. Não é. Nele, Jesus, vocês são circuncidados, mas não a que é feita por mãos, né? Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, no momento em que a pessoa ela é batizada, olha o que acontece. Ela é circuncidada com Cristo. E o que a circuncisão representava para o judeu, para você entender? Preste atenção. Ele só era judeu se circuncidasse. Se não circuncidasse, era tido como não judeu. Então, o batismo, ele faz o quê? Ele faz a inserção do homem ou da mulher, não importa, né? Como confirmação do selo a ser realmente um crente ou um cristão que se arrependeu dos seus pecados. É o selo da circuncisão. Olha como é importante o batismo. Por isso o batismo, além da obediência, ela é uma exemplificação da fé. Ela é uma publicação da fé, aquilo que você crê. Não é só porque eu tenho que obedecer, mas é uma questão de que você realmente crê que Jesus é Filho de Deus e que você foi redimido do cativeiro, que teus pecados foram perdoados. Essa circuncisão feita por Cristo é, portanto, um paralelo da circuncisão do Velho Testamento. Ou seja, é um paralelo. Tem algumas coisas que batem, porém ela não é substituição da circuncisão. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Primeira coisa. A circuncisão era somente para o povo judeu. O batismo não. O batismo é para todo o que crê em Jesus. Não importa se é judeu, se é japonês, coreano, brasileiro, não importa. Então você vê que o batismo ele é muito superior à circuncisão. Segundo, né? A circuncisão era feita para crianças do sexo masculino, ao 8º dia de nascença. Então o menino nasceu, levava a criança ao 8º dia. O batismo não. O batismo, qual foi o maior exemplo que nós temos de batismo na idade adulta? Eu li o primeiro texto aqui, qual foi? Jesus. Quantos anos Jesus se batizou? 30 anos. Quer exemplo maior que esse? Na Bíblia não registra um só batismo de criança. Um só batismo de criança não tem na Bíblia. Mas por quê? Porque o batismo vai exigir algumas coisas que a criança ainda não pode fazer. Arrependimento. Vai exigir
em discernir a mão direita da esquerda, o bem e o mal, né? Vai exigir o quê? Uma conversão. Muitas vezes a criança não sabe o que é isso. Então, mas pastor, a criança, a Bíblia diz, das tais pertence o reino. Se Jesus falou isso, acabou, meu querido. Não tem doutrina em cima disso, não. Se a Bíblia diz que toda criança da tais pertence ao reino, acabou, a criança é inocente perante Deus. Agora, o batismo só pode ser efetuado quando essa criança tem consciência, ela se torna um adulto, ela tem consciência do seu pecado e sabe que ela precisa se arrepender do seu pecado. Então, se Eduardo, a mãe de Eduardo, Edilene, batizou ele como criança, né? Então, não foi a fé de Eduardo. Eles dizem, é a fé de Edilene. Só que a Bíblia diz, com relação à salvação, ninguém pode aderir à fé de um nem de outro. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz assim, mulher, como saberá que tu salvará teu marido? Marido, como saberá que tu salvará tua mulher? Então, a minha fé para ser salvo, ela não pode ser colocada em uma criança. Não tem nada a ver. Ao que a Bíblia manda fazer para uma criança, manda ensinar os caminhos do Senhor. Manda dar exemplo dentro de casa para que a criança siga. Mas a criança não pode ser salva pela minha fé. Isso não existe, meus irmãos. A criança, ela já é de Deus, mas quando ela torna-se adulto, ela vai ver que ela é pecadora, igualzinha a todo mundo. Então ela precisa de quê? Ter um encontro com Jesus. Os meus meninos nasceram no Evangelho, diferente de mim. O Elmo também nasceu no Evangelho, né? E eles, todos os dois, têm um dia que eles se converteram. Apesar da gente ensinar a palavra de Deus a eles, mas chegou um momento que a consciência diz, eu preciso de Jesus. Se arrependeram dos seus pecados e entregaram a vida a Jesus. Mas não nasceram, não. Nasceram. Mas quando criança, se morresse como criança, estavam salvos. Se morresse como criança, estavam salvos. Mas chegou na fase adulta, na fase da consciência, e quando eu falo fase adulta, não tem uma idade certa. Porque tem adolescente que tem consciência, né? Mas chegou na fase adulta, ele viu que é pecador, Estevão viu que é pecador, Estevão viu e que precisava de um salvador. E entregou a vida a Jesus. Chegou o momento para entregar. Ok? Então, no Novo Testamento não há registro nenhum de batismo de criança. Agora, uma terceira coisa importante. Além de as diferenças da circuncisão, o batismo, ele é a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Isso aí você já sabe. Colossenses 2, 11 e 12, que a gente leu, ele vai dizer o seguinte, nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne. Isso aconteceu quando vocês foram o quê? Sepultados com ele no batismo. Então, o que é sepultado? Morreu. Não é isso, Tati? Uma pessoa morre, o que é que a gente vai fazer? Sepultar. Primeira identificação, a gente se identifica com Cristo na sua morte. O batismo representa isso. Uma identificação. Porém, nós também nos identificamos com Cristo na sua ressurreição. Não é só na morte, mas na ressurreição. Mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, o batismo, ele é uma publicação da minha fé de que lá em Cristo, que morreu, eu me identifico com ele na sua morte, mas também me identifico com ele na sua ressurreição. Isso é a primeira coisa que você tem que guardar no coração. De maneira nenhuma, nós o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do tá aí não, né? Por meio do batismo. É o versículo Romanos 6, do 2 ao 7. Por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha que coisa linda.
Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, olha só. E o que é que representa eu morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo? Quando eu me batizo, viu, Crede? Eu estou publicando para todo mundo, dizendo assim, eu morri para o mundo. Não pertenço mais ao mundo. As coisas do mundo, para mim, eu ignoro hoje. Não tem valor nenhum. Assim como Cristo morreu, Cristo não tinha pecado, mas ele assumiu os nossos pecados. Então, assim como Cristo morreu, e juntamente com ele os pecados do mundo, os meus pecados, no momento que eu desço as águas batismais, aqueles pecados morrem ali nas águas. Porém, se Cristo não tivesse ressuscitado, não valeria de nada a gente morrer. Ele ressuscitou. E o que representa a ressurreição? Uma vida nova com Deus. Agora uma vida distante do mundo, uma vida eterna, uma vida com novos valores, uma vida agora moldada pelo caráter divino, uma vida pautada dentro da palavra de Deus, é completamente diferente. Por isso nós morremos deixando a nossa natureza pecaminosa e ressuscitamos um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você é religioso há muito tempo. Estou aqui usando minhas palavras, tá? Muito tempo. Você precisa ter um novo nascimento. Então isso só prova, meus irmãos, que conhecimento, né, que é bom, né, leitura, que é bom, seminário, que é bom, e isso não torna ninguém novo nascido. Mas é um encontro com Deus e uma consciência pura de que você morreu com Cristo, mas também ressuscitou com Ele. Pastor, o batismo salva? O que é que tu acha, Antônio? O batismo salva? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 2,38. Olha o que é que diz. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Todos sabem qual é o dom do Espírito Santo, né? Efésios 2:8. Vós sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual é o dom do Espírito Santo? A salvação. E não vem do homem, vem de Deus. Agora, veja só. Vamos expor o texto. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês. Então, antes de se batizar, o que é que se exige? Um arrependimento. Então, o batismo não pode salvar. Por quê? Porque o batismo vem depois que eu creio. O batismo vem depois de um arrependimento. O batismo, ele vem depois de que eu já sou salvo. Porque no momento que eu me arrependo, que eu creio, a salvação de Cristo já chegou na minha vida. Deus já abriu os meus olhos. Então, nesse momento eu vou me batizar. Por quê? Porque eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Não tem por que ter impedimento, se eu sou de Cristo, não se batizar. Porque, primeiro, é uma identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. E, claro, é uma obediência ao que Cristo mandou. Ok? Então, ele diz assim: para perdão dos pecados receberão o dom. Só que o receber o dom aqui é porque eu me arrependi, porque eu criei. Não foi porque eu me batizei. Ok? Dá o exemplo. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha a palavra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depois. Quem crê. Primeiro vem quem crê. Não vem primeiro batize e depois
Tem igreja que é assim. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Tem igreja que a pessoa nem crê, batiza logo, que é para ver se prende a pessoa na igreja, e depois que vai querer ganhar a pessoa, tentar fixar a pessoa. Não, está errado, meus irmãos. Primeiro é crer. Primeiro tem que crer. Vamos lá. Batismo não salva. O ladrão na cruz. Ele foi batizado ou ele creu? Foi salvo ou não foi? Entendeu? Porque você imagina Jesus, o bichinho do ladrão, dizendo assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus: não, tem que se batizar. Mas como? Né? Não, tem que se batizar. Lá em Mangabeira, lá na piscina de Júlio. Tem, meus irmãos, não é o batismo que salva. Claro, se o ladrão tivesse a oportunidade de se batizar, ele teria que se batizar por obediência, por proclamar a sua fé. Mas ele não tinha, estava ali merecidamente morrendo, né, por algo que fez. Ele mesmo disse: nós merecemos, mas este homem não. Então é o crer, é o arrepender-se. Sim, perfeito. Alguém que está num leito, no estágio de, né? E naquele momento Deus envia alguém para pregar o evangelho e a pessoa lá recebe Jesus. Aconteceu comigo já isso. Aconteceu de uma pessoa, filha de o esposo de uma mulher que fez uma cirurgia do coração e pegou uma bactéria, estava aberto, né? E Deus me incomodou para ir lá no HU, né? E quando eu cheguei no HU, o rapaz estava se contorcendo de dores, todo inchado. Estava numa bolha. Ele me ouvia. E eu falando com ele, ele virava para um lado, virava para o outro, de tanta dor que estava sentindo. E naquele momento eu preguei o evangelho e perguntei se ele queria receber Jesus como Senhor da sua vida. E ele disse que queria. E eu orei por ele, apresentei ele a Jesus. E quantos dias depois ele faleceu? 8 dias depois, uma semana, ele faleceu, meu irmão. Desculpe, no outro dia. Que até a mulher quase que me mata, não foi? A bichinha? Isso é outra história. Não é que ela mata, ela não entendeu, porque antes dele morrer, ela estava querendo orar para que Deus curasse. E eu cheguei para ela e disse assim, eu não lembro o nome dela, né? Mas não lembra mais, né? Eu disse assim: olha, fulana, não é melhor você orar para que seja feita a vontade de Deus? Ela parou. Aí ela fez: tá, pastor, eu vou orar, mas vou orar com medo. Eu digo: não tenha medo não. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Aí a gente orou junto. Orou. Pouco tempo depois ele morreu. Quando eu fui no velório, quando ela me viu, ela disse: tá vendo, pastor? Por isso que eu não queria orar para que seja feita a vontade de Deus. Ela disse: venha cá. Eu digo: vou te provar que mais cedo ou mais tarde você vai saber por que a vontade de Deus é perfeita. Ela parou de chorar, né? E aí ele entregou a vida a Jesus, né? E depois, lá na frente, ela soube de algo que acalmou o coração dela. Eu não vou contar aqui, mas foi algo que aconteceu enquanto ele estava vivo, né? E aí era para ter dito assim: tá vendo? Por que o Senhor levou ele? Porque o Senhor queria salvá-lo. Porque se Deus não tivesse salvo ele no leito, ele teria destruído, inclusive, o casamento deles. Tá vendo, meus irmãos? Deus faz tudo perfeito. O batismo não salva, mas é a fé em Jesus Cristo. Agora, pastor, quem pode batizar? É só o pastor? E aí? É só o sacerdote que pode batizar? Né? Atos dos Apóstolos 8, 12 e 13. Por favor. Estou já me dirigindo para o final. Atos 8, 12 e 13. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que por ele foram. Quem era Filipe? Filipe era apóstolo?
Quem era Filipe? Lembra dos 7 que foram eleitos? Os diáconos? Filipe era um deles, que estava lá. Depois de diácono, ele passa a ser missionário. Você observa que ele sai pregando em vários lugares. E uma multidão seguia Filipe. Ele batizava. Então não era só os apóstolos. Então, só para você aprender, qualquer cristão, ele pode batizar, sendo que, porém, que esse cristão tenha a autoridade da igreja. E a autoridade da igreja, ela é dada por quem? Pelo pastor, pelo sacerdote. Então, por exemplo, Filipe, ele tinha autorização dos apóstolos para pregar e para batizar. Assim como outros, né? Porque a Bíblia diz assim: fazei discípulo, ide pregar o evangelho, fazei discípulo. Então, se a Adriana faz discípulo, então a Adriana, sendo autorizada pela igreja, ela é uma missionária, está num lugar, não tem pastor lá, ela pode batizar. Entendeu aí? Mas se tivesse um pastor, claro que era o pastor que ia batizar. Porém, eu sou do ponto que defendo o seguinte: a Adriana ganhou Anthony para Jesus, é discípulo. Vamos falar um homem não, né? A Adriana ganhou Esté para Jesus. Esté passa a ser discípula de Adriana. E chegou o momento dela se batizar. Eu, como pastor, deveria dar honra a Adriana. Na hora do batismo, a Adriana também pode me auxiliar para batizar Esté. Por quê? Porque Esté é discípula de Adriana. Tem igreja que faz dessa forma e eu concordo. Para quê? Para que as pessoas vejam, primeiro, o testemunho de que o discípulo é para qualquer pessoa. E qualquer pessoa tem autoridade dada pela igreja para se batizar. Não é só o sacerdote. Ok? Se tiver o sacerdote, melhor. Mas na ausência do sacerdote, qualquer pessoa pela Bíblia pode batizar, sendo que autorizado pela igreja. Porque tem igreja que não é só tem um pastor que manda, tá entendendo? Tem igreja que é um presbitério, é uma comissão igual a presbiteriana, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar, só para finalizar essa parte, eu sou um missionário, vou para determinado lugar e vou batizar sem comunicar a minha igreja. Não, estou errado. Eu tenho que ter autorização da igreja. Olha, tal dia eu vou batizar, tal não sei o que mais, e a igreja vai dizer, olha, pode batizar, ou a igreja vai dizer, eu vou mandar um pastor aí para lhe ajudar nisso aí, vou mandar um missionário. Tipo assim, a igreja, ela tem autoridade para fechar a porta e abrir a porta, porque a igreja tem a autoridade de Cristo aqui na terra. Entendido isso aí? Aprenderam isso aí? O batismo é para qualquer cristão. É o que a Bíblia fala, tá bom? Agora, Cristo delega autoridade, perfeito? Em que devo batizar? O batismo é o nome da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá ok? A fé, ela tem algumas características que precisa ser entendida. A primeira eu já falei. A identificação. Ok? Quando eu morro, ou quando eu me batizo, eu me identifico com a morte e ressurreição de Cristo. Uma segunda coisa, apropriação. Olha o que é que diz. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Né? Então, veja só, Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Guardei, tomei posse da fé. Então, a fé, a salvação, você toma posse dela, porque Cristo deu. Está entendendo como é? Então, o batismo, ele é uma apropriação. Quando eu me batizo, eu estou me apropriando daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e na ressurreição por minha vida. Então, eu estou me apropriando das bênçãos, como diz Guedes, das benécias de Cristo Jesus. Então, ele, além de ser uma identificação, ele é uma apropriação, ok? E terceiro, ele é uma confissão pública.
Quando eu me batizo, eu estou dizendo para todo mundo, estou confessando a minha fé, estou confessando a minha identificação com a morte e ressurreição de Cristo, estou confessando que eu me apropriei das bênçãos de Jesus. Por isso, meus irmãos, quando alguém chega para um evangélico e diz assim, você crê que você está salvo? Aí o evangélico diz assim, creio. Mas por que ele crê? Porque ele se apropriou da bênção de Cristo através da palavra de Deus. Você chega para um católico, né? Geralmente ele não diz isso, ele diz assim, só Deus sabe. Pode perguntar. Por quê? Porque ele não tem certeza, né? Ele coloca essa certeza para Deus. Só que Deus, ele já nos dá a certeza através da palavra. Se eu crer em Jesus Cristo, eu estou salvo. É como alguém, ele é o que... é engraçado essa história, né? Dois caras disseram assim, olha, eles iam pegar o mesmo avião, Anthony, e iam atravessar o Atlântico. Aí o cara com medo, né? Tá igual a mim quando fui para o Rio de Janeiro, morrendo de medo. Aí o cara disse assim, chegou para o piloto e fez assim. Não, chegou para o amigo e disse assim, rapaz, olha, eu tenho que saber como funciona um avião. Porque eu vou estar dentro dele, né? Eu quero saber como é que esse motor é ligado, quanto tem de gasolina, e começou a dizer. Aí o cara viu o aperreio dele, não, eu tenho que saber como é que isso voa, é tão pesado, tão grande. Aí o cara fez assim, rapaz, pelo amor de Deus, eu quero lá saber como esse avião funciona. Eu quero saber que eu vou entrar nele e vou atravessar e chegar do outro lado. Acabou-se. Meu querido, a fé é assim. Não importa como foi. Se Jesus disse que você está salvo, não queira saber como funciona. Não queira saber. Acredite que se você morrer hoje, você vai chegar do outro lado. E basta. Fé é isso. Ah, como é que funciona? Como foi? Como é a fé? Não, a fé é assim, é assado. Não, como foi que Jesus morreu? E como foi que ele me deu? Não importa, meu querido. Tem gente que fica a vida toda debatendo essas coisas. Ah, é porque não sei o quê. É porque não sei o quê. Não é porque Jesus, o sangue quando só picou no chão, foi aquele momento em que o sol escureceu. Pelo amor de Deus. Jesus disse, se crer nele, está salvo, acabou. O avião está pronto para decolar. Entre no avião e vai embora, em nome de Jesus. Só sei uma coisa, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não morreu, não pereceu para não deixar com dúvida, mas ter a certeza da vida eterna. E para finalizar, por favor, Samês, Atos 8, 36, 38. Que coisa linda. Conseguiu botar aí? Será que vocês conseguem ler quando tomam um gole d'água? 1, 2, 3? Trinta e sete. Deu 37, por favor. Oxe. Tem não. Biberege do computador. O 37 diz assim. Muda a versão. Tem? Não tem. Vamos reclamar. Encontrou não? Tem outra? Tem não, mas vou ler aqui. Ó. Encontrou? Pronto. Vamos lá, 1, 2, 3. Viu o que é que Felipe disse? Ele queria ser batizado, né? Por quê? Porque ele obteve o conhecimento. Felipe estava ali ensinando sobre Jesus na carruagem. Foi a ordem de Deus, chega perto. Quando ele chegou perto, ele estava lendo Isaías. Aí Felipe perguntou, você está entendendo o que está lendo? Ele fez, não tem ninguém que me explique. Aí ele começou a explicar.
Começou a dar conhecimento, teoria sobre as coisas de Deus. Quando Filipe falou sobre o batismo, que era necessário se batizar, e aí quando ele viu água, ele disse o quê? Tem água aí, o que é que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz assim, olha, estou aqui usando minhas palavras para que você entenda, tá? Filipe disse assim, olha, eu lhe passei conhecimento sobre a palavra. Agora, você crê de todo o coração naquilo que você está pedindo, naquilo que eu te ensinei, foi o que ele disse. Eu creio que Jesus Cristo é o quê? O Filho de Deus. Então, Cleide, estou aqui falando diretamente para Cleide agora. O mais importante, por que eu resolvi lhe batizar hoje? Porque eu vi a sua fé, que você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. E isso basta. O batismo é isso, meus irmãos. O batismo não é qualquer coisa. O batismo é uma confissão pública da fé. Me identifico com Cristo na sua morte e ressurreição. Eu me aproprio das benécias de que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E a decisão de estar com Cristo é uma decisão de fé. Eu estou publicando para todo mundo dizendo, eu abandonei o mundo e hoje vivo para Cristo. E eu finalizo dizendo as palavras de Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ficar em pé. Podemos cantar uma canção aqui? A última canção? Cadê Samara? Vai lá, chama. Vamos louvar o Senhor. Temos ainda 2 minutinhos, 3 minutinhos. E aí estaremos nos dirigindo lá para Júlio. Alguma dúvida com respeito ao batismo, Cleide? Alguma coisa? Nada? Graças a Deus. Ou os irmãos têm alguma dúvida? Alguma pergunta com respeito ao batismo? Né? Entenderam por que a gente não batiza criança? Pastor, então é errado a igreja que batiza criança? Não, eu não disse que é errado. Eu disse que a Bíblia ela não diz nenhum batismo sobre criança. Agora, se a igreja batiza, meu querido irmão, quem sou eu? Quem é a igreja Nova Vida para dizer que é errado? Tá ok? A Bíblia também não diz que é errado batizar criança. Não diz também. Então, elas por elas, né? Mas a gente vai por aquilo que mais a Bíblia ela mostra. Ela mostra que realmente existe mais batismo de adultos. Samarazinha. Aquele cântico sobre o batismo que você ensaiou. Não? Quer cantar um cântico aí? Pode ser aquela de... Aquela. Pode ser qualquer um. Aquela. Qual é aquela que eu cantei uma vez que a igreja começou a rir? Tu és santo? Pronto, vai. Essa. Consegue? A igreja começou a mangar de mim. Ah, mas tu não sabe? É verdade. Sabe, ele bota ali. Isso, momento de alegria, meus irmãos.
Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto, elevado, Senhor, na Tua presença, por essa igreja tão amada pelo Senhor, por esse povo que Te ama. Estamos aqui, Senhor, nos abençoa ainda, nesse momento de culto que estaremos nos dirigindo ali para a casa de Júlio. Abençoa a casa de Júlio, de Socorro, e neste momento de batismo é uma alegria da igreja em fazer isto, para a glória e louvor do Teu nome. Também já te peço, Senhor, abençoa nosso alimento quando voltarmos, que a Tua graça abençoe as mãos que fizeram e que possamos ter um momento de comunhão para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, mesmo sendo se eu estou forte, se eu estou de pé. Pastor, eu tive um sonho. Eu tive um sonho onde ela estava orando para ficar em um lugar, porque a igreja que ela não estava mais. Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Adora o Senhor, aleluia. Se eu estou fraco, se eu estou caído, não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria?
uma vida de obediência e submissão à santa vontade de Deus e à sua santa palavra. Promete estar em comunhão com a igreja, bem como servir e sustentar com toda a força da sua alma. Você crê que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador pessoal? Promete seguir e servi-lo por todos os dias da sua vida? Promete viver uma vida de obediência e submissão à santa vontade de Deus e à sua santa palavra? Promete estar em comunhão com a igreja, bem como servir e sustentar com toda a força da sua alma? De acordo com sua profissão de fé pública, de acordo com sua fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Sou mais que vencedor. De acordo com sua profissão de fé pública, de acordo com sua fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Glória! Aleluia! As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer